Olá, seja bem-vinda novamente aqui na nossa aula sobre ITIL Foundations. Estamos falando sobre o segundo pilar do ciclo do ITIL, o pilar de desenho. E dentro dele vamos agora começar a falar sobre o ITSM, o que é o ITSM ou a sigla em português GSTI. O ITSM é a sigla para Information Technology Service Management, ou em português o GSTI, o gerenciamento dos serviços de tecnologia da informação. E a definição do ITIL para o ITSM, ele é o serviço, ele é o gerenciamento desse serviço de TI, executados pelos provedores desses serviços e utilizando a combinação dos recursos disponíveis, visando atender às necessidades do negócio. E o ITSM ele utiliza os 4 P's que nós já falamos na aula anterior, que é os 4 P's de produtos, processos, parceiros e pessoas. E os componentes do ITSM, do GSTI, baseado nos 4 P's, está dividido da seguinte forma. O P de produto fala sobre softwares, os softwares que são utilizados para fazer a gestão, as aplicações que estão inerentes aos produtos do serviço de TI, a conectividade que é utilizada, que é necessária para a realização do serviço, né, de tecnologia da informação, o suporte necessário para o produto dentro de tecnologia da informação. O segundo P, o P de processos, fala sobre os fluxos, né, seja um fluxo de atendimento, seja um fluxo de um processo necessário, seja uma regra de negócio, regra de uso e de utilização do serviço, regras do próprio negócio que precisam ser atendidas, né, que o produto, né, de serviço que é entregue para o cliente final, ele tem regras de negócio e o serviço ele precisa atender. Então, desenhar um processo que atenda essas regras de negócio também é muito importante. O terceiro P, que é o P de parceiros, né, a gente está falando aqui de tecnologias e suporte. Então, que tecnologias os parceiros que agregam valor ao serviço também utilizam? E que suporte, né, que níveis de suporte têm que ser averiguados e incluídos dentro dessa gestão de tecnologia da informação. E o quarto P, que são as pessoas, diz respeito aos conhecimentos que as pessoas têm, né, dentro do serviço de tecnologia, que competências elas têm, precisam adquirir ou desenvolver para realizar aquele serviço, e os relacionamentos, como elas se relacionam, os relacionamentos profissionais de gestor com profissional, a empresa parceira com o prestador de serviço, o prestador de serviço com o cliente, como gerir todos esses relacionamentos. Então, esses 4 P's com os seus subdesenhos estão diretamente relacionados à gestão que fica incluída dentro do ITSM. E que características, né, de cada catálogo de serviço são importantes para se desenvolver um serviço que vai ser gerenciado pelo ITSM e que vai ser entregue ao cliente? Primeiro, a primeira característica, ele tem que ser um serviço único. A segunda característica é ser consistente, ter base tecnológica para ser entregue. A terceira característica, ele tem que ser acessível, tem que ter um nível de acessibilidade e de acesso importante e necessário para que o trabalho seja feito, que o serviço seja entregue. Preços, o preço também tem que estar de acordo com a necessidade do cliente e com o desenvolvimento da tecnologia em si dentro do que está sendo prestado ao cliente. Depois, terceiros, em que terceiros estão envolvidos, e direta e indiretamente. O PAN, como ele está definido dentro do serviço que está sendo prestado para o cliente final, que capacidades são necessárias dentro desse catálogo de serviços, os SLAs que para cada tipo de serviço é um SLA diferente, para cada necessidade do cliente é um SLA diferente, e ele tem que ser desenvolvido para atender essas necessidades. Depois, os perfis de usuários. Que perfil de usuário é importante ter para ser gerido e entregue ao cliente? Então, não basta você criar perfis, mas fazer a gestão correta de perfis e dar os acessos corretos a esses usuários também é uma característica muito importante dentro do catálogo de serviços, dentro dessa fase de desenho do serviço que vai ser entregue. A validade dos serviços, então cada serviço, cada modalidade de serviço, ele tem
uma necessidade específica e uma validade de serviço específica. Depois, os Key Users, ou seja, os usuários-chaves. Quem são? Tem que definir muito bem quem são os usuários-chaves, usuários que podem, por exemplo, abrir chamado, usuários-chaves que podem inserir e retirar outros usuários, pode mudar o sistema, pode fazer uma mudança que gere impacto no sistema. Então, ter uma definição de Key Users também é muito utilizado e é necessário dentro de um catálogo de serviços. E, por fim, serviços complementares que servem de base para os serviços primários que são entregues, que são desenhados, desenvolvidos e produtados para ser entregue e ofertado ao cliente. E aqui tem o escopo do catálogo de serviços de TI. A gente divide aqui o escopo em 3 momentos, em 3 departamentos, que é a infraestrutura, sistemas e processos. Dentro de infraestrutura, a primeira camada do escopo são camadas que são diretamente ligadas ao serviço e que aqui está especificado como um data center confiável, ter uma sala física dentro dos padrões exigidos pelo mercado, ter conectividade, ter um ambiente de rede, a camada 3 da OSI bem definida, né, bem protegida, né, ter um perímetro de segurança previamente estabelecido dentro dessa conectividade de rede, ter a capacidade de processamento, que são os servidores que vão estar dentro desse data center, que vão estar conectados e interligados, prestando esse serviço. A capacidade de armazenamento, o storage tem que ser bem desenhado, bem definido. Né? Volto a lembrar, se você está prestando um serviço, por exemplo, como de um backup, pode ser necessário que o seu servidor de backup, de cópia de dados, esteja numa DMZ, numa rede apartada da rede principal. Pode ser que o armazenamento, essa capacidade de armazenamento de dados tem que estar bem desenhada para atender uma demanda tanto presente quanto de médio para longo prazo. E aí você tem aqui a segunda camada dentro da infraestrutura, que é de data center, onde você tem uma operação garantida. Em workstation, que podem ser desktops, laptops, mobile, equipamento para que os profissionais de TI possam trabalhar, você tem que dar o acesso e fazer a gestão desse acesso dos usuários. Dentro de conectividade de rede, a redundância de rede ou o controle de acesso, ou seja, quem tem acesso a que tipo de ambiente. Pode ser que um usuário ou um profissional tenha acesso à rede de DMZ, uma outra rede de servidores, a outra só a rede de workstations. Então, a capacidade de processamento dos servidores, se você está prestando, por exemplo, um serviço de failover, como é que você está desenhando isso para não deixar o seu cliente desguarnecido? Dentro da capacidade de armazenamento, o espelhamento de dados e backup, como eu disse anteriormente. Indo para o outro lado, lá em cima, em sistemas, como é que você está avaliando os sistemas de negócio? Que diferencial ou diferenciais o seu sistema de negócio tem para gerar agilidade e correção e entregar processos de melhoria para o seu cliente? Como você está definindo sistemas de back-office, que são os serviços básicos de atendimento que vão prestar, que vão dar suporte à infraestrutura e aos processos dentro dos serviços entregue ao cliente. Isso sempre visando diminuir o TCO, que é o custo operacional, e aumentar nível de serviço, escalabilidade e o time to market, né, o tempo de estar no mercado, de estar à frente no mercado, onde o seu cliente preza por ser um dos primeiros, por estar sempre sendo pioneiro no serviço prestado. E o terceiro pilar aqui, que são os processos, a gente fala de organização comprometida e alinhada, onde a gente cria uma gestão efetiva dos itens que são entregues dentro do seu catálogo de serviços, onde você vai entregar os KPIs, os indicadores que vai monitorar todo o ambiente que você está entregando de serviço para o seu cliente e como você vai monitorar esses KPIs. E por fim, o planejamento e o orçamento, e ter um sponsorship, ter um patrocinador que vai te ajudar a definir orçamento, realocar verba e vai aprovar ou não as mudanças necessárias dentro lá do processo de mudanças que o ITIL também promove. Um outro fator muito importante
dentro do desenho da solução de prestação de serviço para o cliente, engloba problemas como empresas com baixa maturidade que entendem que documentação é uma burocracia e por causa disso não investem tempo e profissional para desenvolver essa documentação. Geralmente nessas empresas o relacionamento interpessoal ele é mais valorizado do que um processo. Essas empresas normalmente perdem conhecimento e investimento quando há troca de profissionais, quando um profissional pede demissão e tem que ter retenção, né, do conhecimento e investimento nesse tipo de conhecimento. Então, até que o novo profissional, o novo profissional na área, mesmo vindo do mercado, ou estando já inserido, mas trocando de posição, até que ele aprenda, né, busque informação e aprenda o trabalho que deve ser desenvolvido, isso gera tempo, desgaste e investimento de dinheiro nesse treinamento. Um outro problema que prevalece é a capacidade de relacionamento e não a meritocracia. Então, nem sempre as prioridades atendem às demandas do negócio. Então, prioridades mal definidas podem atrasar o processo de demanda de negócio ou até de produtividade da empresa. Então, com isso, que benefícios a documentação correta dentro do processo do ITIL auxilia quando você entra como um prestador de serviço dentro do cliente? Primeiro, a priorização correta do que é importante para o negócio. Depois, o respeito ao planejamento e às pessoas. Melhorar a produtividade, que diminui retrabalhos ou perda de tempo em questões menos críticas ou menos importantes. Há também uma maior previsibilidade dos serviços e de profissionais de tecnologia da informação. E uma maior atenção, né, e tempo para a inovação e a melhoria contínua. Para isso, os tipos de documentos que são necessários serem inseridos dentro desse processo de desenho, o primeiro deles é sobre infraestrutura, que são o diagrama de redes ou de servidores do parque tecnológico do cliente, planilhas ou sistemas de ocupação dos recursos, como esses recursos estão consumindo e que sistemas estão consumindo tempo, processamento, energia elétrica. Então toda essa parte de infraestrutura tem que estar documentada para poder saber, inclusive, como mensurar um crescimento do parque tecnológico. Um segundo tipo de documento é o documento sobre o desenvolvimento, onde precisa ter os requisitos dos sistemas para que os sistemas atendam às demandas e às necessidades desses requisitos. Muito comum, e eu como gerente de projetos já há mais de 15 anos, o que eu mais me deparei com problemas de escopo de projeto foram problemas de falta de requisitos e requisitos bem definidos nos projetos. Então os sistemas, eles, quando estão prontos, finalizados e entregues, eles não atendem àqueles requisitos que não estavam claros no início do projeto. Documentação dos sistemas, quem fez o sistema, qual o objetivo, em que versão, que mudança, né, de uma versão para outra ocorreu, para que quando entrar um novo desenvolvedor, um novo time, ou alguma coisa que precise alterar e mudar dentro do desenvolvimento de um sistema, ele precisa estar documentado. Tem ali todas as informações de quem fez, o que fez, por que fez, que requisito ele estava atendendo quando ele desenvolveu aquela versão, para que isso não atrapalhe versões posteriores e que não também tenha retrabalho de tentar entender por que aquilo foi feito para poder fazer os processos de melhoria. E outros tipos de documentação, como atas de reunião do comitê de mudanças, né, próprio documento de gestão de mudanças, né, por que uma mudança foi feita, quem aprovou, que requisitos ou que necessidades estavam sendo atendidas naquela mudança. A requisição de chamado ou serviço do helpdesk tem que estar documentado. Existe hoje empresas que, por não ter um processo de documentação de chamados bem feito, não sabe mensurar qual o tipo de chamado que demora mais tempo, não sabe mensurar ou não consegue mensurar que atendente atendeu mais tempo, qual o percentual de estouro de SLA, o que proveu aquele estouro de SLA. Então toda essa demanda, toda essa carga de informação, né, é necessária estar documentada para, inclusive, que o ITSM consiga entregar informações que gerem resultados de melhoria dentro do processo. E o planejamento das atividades da semana, do mês, do ano, também é necessário para que possa mensurar
um overlay do time, uma necessidade de mudança de time, crescimento, férias. Então, tudo isso você precisa contemplar como documentação dentro do seu ITSM. E, óbvio, né, o portfólio de projetos, que os projetos, né, o portfólio de projetos é o que atende à demanda do planejamento estratégico. Então, quando a diretoria define quais são os próximos passos para o próximo ano, aquilo vai gerar uma demanda de projetos e o portfólio de projetos tem que atender diretamente o planejamento, o plano estratégico da companhia. Então aqui a gente trouxe um exemplo de um processo de gerenciamento de capacidade, onde a gente tem aqui na primeira coluna, a gente traz aqui a demanda que o cliente precisa, ou que ele apresentou, e aqui versus a capacidade que ele consegue atender. O que acontece especificamente nesse desenho, quando a demanda é maior do que a capacidade? Você começa a ter níveis de serviço inadequado, fila de entregas e de melhorias, prazos de entrega comprometidos, melhorias e novos serviços que não são entregues, custos adicionais como hora extra de funcionários para atender aquela demanda. O negócio começa a perder oportunidades porque ele não tem os recursos mínimos necessários para atender aquela unidade de negócio. As equipes começam a ficar cansadas, frustradas, desmotivadas, né, pelo excesso de carga. Os clientes, obviamente, no final disso ficam insatisfeitos porque o mínimo de uma prestação de serviço adequada não consegue nem ser atingido. Um outro desenho é quando a demanda é menor do que a capacidade que você entrega. Então esse aqui também é um outro problema dentro do processo do gerenciamento de capacidade, porque aqui você começa a ter custos adicionais indevidos, uma percepção de ineficiência nos serviços de TI, né, pelo cliente, um aumento do risco da operação na área de TI, os executivos ficam insatisfeitos, você começa a ter que pedir custo adicional para o seu projeto, um custo adicional para pagar, né, uma carga de trabalho que não é utilizada. Então imagina você ter uma capacidade muito maior do que a demanda exige ou precisa, e você tem profissional que também fica desmotivado porque não tem trabalho para fazer. Você tem ociosidade da equipe técnica, você tem executivos que não tem como apresentar um resultado financeiro positivo porque o custo está se tornando maior do que o pagamento em si, do que o valor agregado do trabalho que aquela demanda exige. Então também é um outro problema de processo. E o ideal é quando você tem uma demanda que se iguala à capacidade de entrega. Aqui sim, aqui nesse processo a gente tem uma gestão de demandas bem feita, bem definida, a gente consegue fazer repriorização. Também é possível fazer repriorização dos serviços entregues, você consegue fazer uma utilização de parceiro externo, seja uma fábrica de software, um outsourcing, um agregador de hardware, empresas que também te auxiliam dentro do processo de uma forma justa. Você faz o redirecionamento de investimentos, a equipe fica altamente motivada porque ela tem demanda, ela entrega aquilo que a demanda exige e ela consegue ser altamente produtiva. E os clientes executivos também altamente satisfeitos. Os números vão estar provavelmente positivos, a demanda vai estar sendo entregue dentro ou acima daquilo que é esperado e aquele valor que é investido pelo cliente, ele vê como um diferencial, ele vê como um valor agregado dentro do serviço da prestação de serviço de TI. Um outro processo de gerenciamento dentro do segundo pilar de desenho dos serviços de tecnologia da informação é o gerenciamento de disponibilidade, que garante que o nível de disponibilidades entregues de todos os serviços correspondam ou excedam as necessidades atuais e futuras do negócio acordado de uma forma econômica. E que aspectos são entregues dentro do gerenciamento de disponibilidade? O primeiro deles é a confiabilidade, depois a sustentabilidade, a disponibilidade e a funcionalidade. A confiabilidade, você entrega serviços que são confiáveis dentro da expectativa que o cliente
tem na contratação do serviço. É um serviço que se mostra sustentável dentro daquilo que ele se propõe a entregar, tem um alto índice de disponibilidade e a funcionalidade dele entregar aquilo que é esperado como serviço agregado dentro do cliente final. E algumas terminologias conhecidas dentro do gerenciamento de disponibilidade é a disponibilidade em si, que é o availability, que é o tempo médio entre falhas, aqui representado pelo TMEF, ou a sigla em inglês, o Mean Time Between Fails, que é a sigla MTBF. Uma outra terminologia também muito utilizada é a de confiabilidade, que é Reliability, tempo médio entre os incidentes do sistema, que aqui é representado pela sigla TMAIS, ou em inglês o Mean Time Between Service Incidents, que é o MTBSI. E a terceira terminologia utilizada dentro do gerenciamento de disponibilidade, que é a sustentabilidade, representada aqui pela sigla TMPR, ou em inglês o Mean Time to Repair, também representado pela sigla MTTR. Através também pode ser mensurado pelo tempo médio do reparo do sistema, que é representado pela sigla TMRS, ou em inglês o Mean Time to Restore Service, que é o MTRS ou MTRS. A quarta terminologia utilizada pelo gerenciamento de disponibilidade, que é a funcionalidade ou serviceability, que é a habilidade em manter funcionando por si só, que é manter, como a gente usa também, o up and running, né, em pé e rodando. Então esse termo por si só é manter a funcionalidade do sistema. E, por fim, a última terminologia é a resiliência, ou resilience, que é a habilidade de um serviço se manter após uma falha. Então esses são as 5 terminologias utilizadas pelo gerenciamento de disponibilidade. Então eu quero mostrar para você agora um cálculo que a gente pode utilizar, um exemplo de cálculo para o gerenciamento de disponibilidade. E aqui eu quero trazer 2 ambientes, 2 cenários. O primeiro, um cenário de um serviço em série, e o segundo cenário de um serviço em paralelo. Então, no nosso primeiro exemplo, né, do serviço em série, imagina um serviço XYZ que utiliza um servidor e um storage. Nesse exemplo, o nível de disponibilidade mensal desse servidor é de 90%, ou 0,9 de um tempo. E o nível de disponibilidade mensal dessa storage é de 80%, ou 0,8. Então, como seria o cálculo de disponibilidade desse serviço que utiliza 2 equipamentos em série? O cálculo de disponibilidade seria se os 2 recursos são utilizados em série, ou seja, o serviço só funciona se os recursos estiverem disponíveis, ambos os recursos, você tem um cálculo de 0,9 do servidor vezes 0,8, que é da storage, que vai dar igual a 0,72. Ou 72% de disponibilidade para o serviço XYZ. É uma conta simples, mas quando você tem vários serviços rodando, ou um serviço com vários servidores, storages, com processamentos diferentes, com serviços diferentes, com modalidades diferentes, você precisa contemplar todos esses equipamentos dentro do serviço para você calcular o tempo geral, o nível geral de disponibilidade daquele serviço XYZ. No nosso segundo exemplo de um serviço, de um ambiente em paralelo, então, por exemplo, vamos imaginar um ambiente, né, um serviço ABC, que utiliza discos em paralelo dentro de um storage. Então, nesse momento, você tem um nível de disponibilidade mensal do disco 1 de 90%, ou seja, 0,9. Então, o cálculo aqui é 1 menos a disponibilidade, que é 1, que é o total de 100%, menos a disponibilidade de 0,10, que vai dar 0,10. Então é 1 menos 0,9, que vai dar 0,10. Num outro nível de disponibilidade do disco 2, por exemplo, você tem 80% de disponibilidade, ou seja, 0,8. Então aqui você tem 1 menos a disponibilidade do 0,8, que você vai ter 0,2, 0,20. Então, qual é o cálculo de disponibilidade para esse ambiente em paralelo? Se os dois recursos são utilizados em paralelo, ou seja,
O serviço pode funcionar se um dos recursos estiverem disponível. Então é 1, que é 100%, menos 0,10 vezes 2, que vai dar 0,98, ou 98% de disponibilidade para o serviço ABC. Porque se um disco parar e o outro continuar, o serviço não para, como se você tivesse ali uma redundância de serviço, por exemplo. Muito bem, então vamos dar uma pausa aqui no nosso vídeo, paramos por aqui, para que a gente possa dar continuidade nos próximos vídeos e continuar falando sobre essa segunda torre de desenhos dentro do ciclo do ITIL. Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima aula.